Para a gente entender um país de verdade, às vezes o melhor mapa não é o geográfico, sabe? É o tipo de conhecimento que ele exige de seus diplomatas. E é exatamente essa a nossa proposta aqui. Vamos usar o super exigente concurso da diplomacia brasileira como um guia para a gente decifrar as forças que estão moldando o Brasil hoje. Então, a grande questão é essa. Que chaves são essas? O que precisa saber para entender um país tão gigante e tão complexo como o Brasil? As respostas, como a gente vai ver, estão todas amarradas em grandes teorias, na crise ambiental, no motor da nossa economia e no pulsar da vida nas grandes cidades. A nossa análise vai passar por 4 pontos essenciais. Primeiro, as ideias que formam a base do pensamento geográfico. Depois, a gente mergulha numa realidade ambiental bem urgente, as queimadas. Em seguida, vamos entender a força econômica do agronegócio. E, para fechar, os desafios da vida nas metrópoles. Tudo pronto? Então, vamos lá. Bom, tudo começa pela base, pelas grandes ideias, né? Nossa primeira lente é a teórica. Basicamente, como é que os geógrafos clássicos tentaram explicar essa eterna dança entre a humanidade e o planeta? A primeira grande corrente de pensamento, o determinismo, ela é bem radical. Para pensadores como Friedrich Hatzel, as condições naturais, tipo clima, relevo, solo, seriam um fator decisivo para o destino de um povo. Foi o Hatzel, inclusive, que criou o conceito de espaço vital, aquela ideia de que um Estado precisa de território e recursos para sobreviver. Uma teoria que, infelizmente, acabou sendo distorcida para justificar o expansionismo mais tarde. Mas, claro, logo surgiu uma resposta, uma contra-argumentação bem forte, o possibilismo. Liderada por Vidal de Lablache, essa corrente vem dizer o seguinte: a natureza não impõe um destino, ela oferece um cardápio de possibilidades. O ser humano, com sua cultura, com sua tecnologia, é quem age, escolhe, adapta e transforma o meio para construir o seu próprio caminho. Então, o resumo da ópera é mais ou menos este. Para o determinismo, o ambiente é o destino. Já para o possibilismo, ele é uma oportunidade. De um lado, a humanidade é meio que passiva, moldada pela natureza, do outro, ela é ativa, ela molda a natureza. É bom guardar essa atenção porque ela é a base para todos os debates que vêm por aí. E essa discussão toda sobre a relação homem-natureza nos leva direto da teoria para uma realidade assim brutal e muito urgente no Brasil, o fogo. Nossa segunda lente é ambiental. Parem um instante para pensar nesse número. 199 milhões de hectares. É quase 1/4 do país inteiro que já pegou fogo nas últimas décadas. A escala é tão gigantesca, tão difícil de visualizar, que a pergunta se torna inevitável. O que exatamente está queimando? E por quê? E a resposta para o que está queimando é a parte que mais assusta. Quando a gente olha os dados, o que salta aos olhos é que quase 70% de tudo isso é vegetação nativa. Não são só fazendas ou pastos, não. São os biomas mais preciosos do país, como a Amazônia e o Cerrado, sendo literalmente consumidos. As causas formam uma tempestade perfeita. E olha, é preciso dizer, a ignição é quase sempre humana, seja pelo desmatamento ilegal, para a grilagem de terra, seja por práticas agropecuárias. Os fatores naturais, como a seca, e os fenômenos tipo El Niño, eles não costumam criar o fogo, mas funcionam como um combustível, sabe? Tornando tudo mais intenso e muito mais difícil de controlar. E se a maioria dos incêndios serve para limpar a terra, a pergunta seguinte é óbvia: limpar para quê? E isso nos leva direto para a nossa terceira lente, a econômica, e é uma força que está redesenhando a paisagem do Brasil, o agronegócio. No campo brasileiro, é como se existissem dois mundos paralelos, sabe? De um lado, esse gigante que é o agronegócio, focado em exportação, operando numa escala industrial com monoculturas e com acesso super facilitado a crédito e tecnologia. Do outro, a gente tem a agricultura familiar, que é responsável pela maior parte da comida que chega na mesa dos brasileiros, operando em menor escala e dependendo muito de programas de apoio como o Pronaf. O que a gente vê aqui é um efeito dominó. A expansão de um modelo muitas vezes leva à concentração da terra, e esse processo pode acabar deslocando pequenos produtores, aquele fenômeno que a gente conhece como êxodo rural, e isso acende a chama dos conflitos por terra e recursos, principalmente nas chamadas fronteiras agrícolas. E todo esse deslocamento de pessoas do campo tem um destino bem claro, e isso nos conecta à nossa última lente, a social. O que acontece quando milhões de pessoas chegam às já gigantescas metrópoles brasileiras? Para entender as metrópoles brasileiras, é fundamental entender um fenômeno chamado conurbação. É quando cidades vizinhas crescem tanto que suas áreas urbanas se tocam, se fundem
e criam uma mancha urbana contínua. Na prática, os limites entre os municípios meio que desaparecem, e tudo funciona como um único e gigantesco organismo urbano. E dentro desse organismo, surge um dos maiores dramas da vida moderna, a distância que é cada vez maior entre onde se pode morar e onde se precisa trabalhar. Esse vai e vem diário tem nome. É o deslocamento pendular. É uma verdadeira maré humana que todo santo dia cruza fronteiras de municípios para trabalhar ou para estudar. Morar numa cidade, mas passar a maior parte do dia em outra, virou a rotina de milhões de pessoas. E o custo humano disso é altíssimo. Não é só o tempo perdido, não. É uma rotina que drena a energia, a saúde, a produtividade de milhões de pessoas, criando uma força de trabalho que vive exausta, que passa horas preciosas da vida no trânsito. E aqui, nesse ponto, que todas as peças se encaixam. A lente econômica do agronegócio em expansão se conecta direto com a lente ambiental das queimadas. Essa pressão no campo, por sua vez, alimenta a lente social, empurrando pessoas para as cidades e agravando o caos urbano. Não são 4 histórias separadas, é uma única e complexa engrenagem moldando o Brasil. E olha, ninguém resumiu essa complexidade melhor que o nosso grande geógrafo brasileiro Milton Santos. Para ele, o espaço não é um palco passivo, mas um ator vivo, um campo de forças onde economia, natureza e sociedade estão em constante diálogo e muitas vezes em conflito. E tudo isso nos deixa com a pergunta fundamental, a mesma que desafia diplomatas, governantes e, na verdade, a todos nós. Com todas essas forças batendo de frente, como é que uma nação encontra o delicado equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação? A busca por essa resposta não vai definir só o futuro do Brasil, mas talvez o de muitas outras nações neste século.